Eu sou Sônia Augusta Miranda, estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje comigo, na bancada, ele, que já tem cadeira cativa, Bob Vilela, coordenador do curso de Publicidade e Jornalismo da Univale. Beleza, obrigado, Sônia. Mais uma vez aqui, um prazer. Muito bom. E o nosso bate-papo hoje será com o jovem psiquiatra, Dr. André Martins. Olá Sônia, olá Bob, Tudo prazer bem? estar com vocês. Bacana. Obrigada. E o assunto que queremos abordar hoje é sobre autismo. Eu já começo querendo saber o que é o autismo. Então, hoje o transtorno do espectro autista, que é a terminologia que a gente tem usado mais, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele inicia nos primeiros anos de vida da criança. E o conceito dele é um transtorno caracterizado pela dificuldade da comunicação e da interação social e pela presença de comportamentos restritos e interesses repetitivos. O que causa? Não existe uma causa específica para o autismo, uma causa que a gente sabe assim, uma causa isolada. Não existe nenhum marcador etiológico que a gente... Tanto que as pesquisas científicas hoje, elas buscam justamente isso, ver muito a causa do autismo. A gente sabe que tem alguns fatores de risco, por exemplo, uma idade materna avançada, uso de medicações, mas nenhuma causa específica para o autismo. E também é multifatorial, né? É muito genético. A gente sabe que os transtornos psiquiátricos, neurológicos, eles têm muito fundo genético, mas não é só um gene. Então é muito difícil também. São muitos genes envolvidos nos transtornos psiquiátricos e no autismo. Sim, ou seja, a gente, já tô dando meus pitacos, eu gosto, a gente lê, né? A gente estuda, lê assim, né? Lê jornal, lê revista, acaba passando por conteúdos dessa natureza, mas aqui eu sempre falo com a Sônia que eu gosto de fazer o papel de um leigo esclarecido, assim, né? Mas muito mais leigo. Então, isso significa, doutor, que não existe uma coisa assim, isso é de família, isso é mais presente na família X, na família tal, não. Porque vai depender do encontro de famílias com famílias e assim por diante. Foi mais ou menos isso que você quis dizer? Isso, porque acaba que é uma junção do gene com o ambiente, são muitos genes envolvidos. Com a idade. Não assim quer dizer que se você é autista, o seu filho vai ser autista. Lógico que tem um fundo genético, uma probabilidade maior, mas não quer dizer isso. Pode ocorrer uma mutação, né? Isso, porque os genes eles mudam muito. Por isso que é difícil assim, você fazer assim, um exame genético que nos mostra, não, essa vai ser autista. Tem autismo, porque os genes são muito mutáveis. Sim. Os pais que engravidam numa idade mais avançada, pode ter alguma interferência ou não? Sim, acaba que é um fator de risco para alguns transtornos psiquiátricos e o autismo também. Mas não quer dizer que se eu tenho um filho, né, depois dos 40 anos, que ele vai vir a ter algum transtorno, alguma dificuldade. A criança nasce autista ou ela, no decorrer da vida, ela pode adquirir? Ela nasce autista. Pode ser que o diagnóstico seja feito mais tardiamente, devido a alguns sintomas que foram mais tardios, mas normalmente é o quê? É o funcionamento desse indivíduo, é o funcionamento da criança. Então, assim, os sinais são muito precoces e algumas vezes eles são tão leves que são diagnosticados mais tarde, mas ela nasce autista. Vamos saber quais são os sinais, Bob? Vamos saber. Dá um exemplo para a gente, assim, e aí, complementando aí na esteira desses exemplos, assim, de alguns sinais, se acontece, imagino que aconteça muito, de a família achar assim, fulano é muito isso, é muito aquilo, mas não está nem entendendo que aquilo pode ser um traço, né? É muito aquele mito que às vezes assim, a criança não fala, mas vamos esperar um pouquinho que ela já vai falar, tá com preguiça, né? Tá com preguiça. E aí às vezes a gente não estimula, não leva para a intervenção, porque acha que vai passar. A gente sabe que hoje, no mínimo sinal, assim, diferente, né? Que o que a gente espera normalmente para uma criança? Que logo assim no primeiro ano de vida, que ela já tem uma interação com a gente. Então, normalmente, as crianças que depois são diagnosticadas com autismo, nesse início, elas têm uma dificuldade de manter o contato visual. Às vezes os pais chamam, parece que ela não escuta, leva até no médico de audição para ver se tem algum problema. Porque ela está muito concentrada em alguma coisa? Ou então está no mundo dela. Já está no mundo dela. São Entendi. crianças que são menos chorosas, que ficam mais quietas.
que depois com 1, 2 anos, que a gente já coloca ela com outras crianças da mesma idade, elas têm uma dificuldade de interagir, elas não aproximam de outra criança. Aí que você começa a perceber, né? Isso. Elas, por exemplo, pegam um brinquedo, um exemplo, o carrinho. Ao invés de brincar de carrinho, vai ficar rodando a rodinha do carrinho. Vai enfileirar esse carrinho, vai organizar os brinquedos, não dá função para aquele brinquedo. Então, alguns sinais a gente já percebe aí no início. Agora, também é muito comum a criança que veio, falou, está comunicando, e aí teve uma regressão. Depois dos 2 anos, 2 anos e meio, ela agora não está falando mais. O que ela falou parou. E aí a gente também é um sinal indicativo que pode ser algum transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Quer dizer, aí traduzindo aqui também de um modo muito grosseiro, né? Me perdoe. Seria o autismo, ele teria um auge a se manifestar? Por exemplo, com 8 anos naquela criança ele se destacou, ou então com 14 no adolescente, ou então com 2 anos. Existe isso ou não tem esse padrão? Normalmente os sinais precoces, em torno dos 3, 4 anos, a gente já começa a observar mais. E até para, às vezes, já pensar no diagnóstico para começar as intervenções. Porque assim ele vai ter ganhos maiores, né? Porque, olha, embora seja muito comum o atraso da fala, hoje não entra mais o atraso da fala assim no critério diagnóstico. É mais o prejuízo da comunicação. Às vezes a criança fala Sônia, e fala assim, Sônia não está comunicando, não está tendo um diálogo. Então, ou seja, tem um prejuízo da comunicação. Né? Junto a isso também tem outros sinais que nos indicam. Às vezes são crianças que muito barulho os pais não conseguem levar numa igreja, que ela coloca a mãozinha aqui, que ela é muito sensível. Fogo de artifício, né? Fogo de artifício, que a gente até pede para evitar, né? Sim. Às vezes a alimentação, a criança que pega uma uva, ela só vai comer uva de manhã, de tarde, de noite. Ela não vai variar os alimentos. Que tem essa questão sensorial do paladar, do olfato também, dos cheiros e também do tato. Criança que às vezes você não vai conseguir ficar muito abraçada com ela, não. A gente quer, né, que a criança abrace. Não, ela vai ficar mais com os pais, não vai abraçar qualquer familiar, até mesmo o irmão, que tem essa dificuldade. Existe um exame ou é observação? É observação clínica. Normalmente, né, é a consulta médica clínica com psiquiatra da infância e da adolescência ou com neurologista infantil. E também, por exemplo, se você, né, eu recebo uma criança que está com atraso de fala, que está com um prejuízo da interação social, e eu estou na dúvida se é autismo ou não, eu encaminho para a fonoaudióloga para a gente avaliar a fala. Correto. Né? A psicóloga, o comportamento. A terapia ocupacional, essa questão sensorial. E aí, juntos, a gente faz um diagnóstico, sem exames complementares. Que é muito comum os pais também. Aí eu quero fazer um exame ressonância, quero fazer um exame na cabeça. E não vai ter um exame, nem um exame de sangue, nem um exame de imagem que nos indique isso. Sim. Ele em relação a uma criança, eu não sei se usa-se isso ainda, típica, é assim que se usa? A criança, sim. Entre aspas, normal, né? Isso. Mas aí a gente chama de típica. Típica e atípica, né? Aquele que você fugiria. Sim. E aí, em relação à criança típica, não tem diferença nenhuma no cérebro, nada? Não tem nenhum exame. Não é um diagnóstico fácil, né? Porque, pelo que ele falou, precisa de vários especialistas, várias pessoas de áreas diferentes para conseguir chegar num consenso, né? Ou você, como psiquiatra, você consegue chegar nesse consenso sozinho ou não? Normalmente o final do diagnóstico é um diagnóstico médico, mas muito vias assim de burocracias que a gente sabe, né? Que tem que ter o CID, mas normalmente tem que ter uma equipe multiprofissional. E também um outro lugar que a gente vai observar e que ajuda no diagnóstico é a escola, porque é onde a criança passa a maior parte do tempo. Então, às vezes, eu recebo uma criança que ela veio andando na pontinha do pé, com os movimentinhos com as mãos, que tem esse prejuízo da fala, não interage tão bem, mas ainda não foi para a escola. Aí eu tenho que pedir para os pais colocarem na escola, e aí depois de um tempo a gente revê, porque chega na escola pode surpreender, pode já interagir bem, comunicar bem, ou não. A própria escola fala, olha, ela fica no recreio mais sozinha. Então o diagnóstico também é feito junto com a escola. Sim. Às vezes, né? Desculpa. Não, pode falar. De repente era só uma timidez, né? Dentro de casa e essa coisa se manifesta de outra forma, mas às vezes não, né? Às vezes não tinha outra criança para estimular, só convivia com adulto. Sim. A gente viu na pandemia isso muito evidente, porque as famílias ficaram muito trancadas. Então, os filhos de pandemia, a gente recebeu muito, meu filho não fala. Filho de pandemia. Né? E não interagia, não podia ir em lugar nenhum. 2 anos, né? Preso, né?
E aí depois, muitos a gente foi ver que não tinha nenhum diagnóstico. Sim. Né? Assim, era mais a falta de estímulo. Mas não existe um traço na criança que você já olha e já identifica? Então, normalmente, os traços são esses, assim, esses sinais precoces. Né? Aquela criança que a comunicação, ela não consegue comunicar da maneira que a gente espera. A interação dela, ela costuma interagir melhor com os adultos. Com os da mesma idade, ela não interage tão bem. Então, os pais, hoje em dia, eles estão muito alertas. Então, assim, nesses traços, eles já falam, olha, eu acho que... Eles perguntam ao pediatra, já levam ao psiquiatra ou ao psicólogo, para começar a pensar, será que tem alguma coisa? Sim. E hoje, com o Google, já chega muito pai lá falando assim, meu filho tem autismo. Você tem só que dar o diagnóstico. Já tem muita coisa desse tipo, muita gente ansiosa. Tem. Como é que tem? Deve ter, né? Eu costumo falar que quem dá o diagnóstico são os pais, porque eles já chegam com tudo pronto, né? Chega ali com os relatórios, a gente só né? monta, né? E vai dar nome ao que eles já sabem. Sim. E muitas vezes eles estão certos, né? Não por causa do Google, mas porque convivem, né? Você acha que sim? Ou isso é... Porque hoje a gente vê assim, eu acho que todos nós hoje conhecemos algum familiar ou algum amigo, alguém que tem um autista no seu ambiente. Parece que antigamente a gente não via muito isso, né? Quando a gente pensa nas nossas escolas, mas tudo indica que existiam num número já grande, mas não eram diagnosticados. Sim. Né? Era um menino estranho, né? Que sofria bullying, né? E ficava por isso mesmo. Né? Era aquele menino mais tímido. Que coisa, né? Existe nível de autismo? Sim. Tanto que por isso também que aumentou, acho, o número de diagnósticos. Porque antes a gente pensava naquele autista, né? Até a nossa imagem é aquele autista mais grave. Sim. Que são a maioria, de fato, são a maioria. Mas, se a gente for pensar, tem nível leve, moderado e grave. O que vai diferenciar o nível é o suporte. Aquela criança que precisa de ter mais suporte para as atividades de vida diárias, para a independência da família, né, e do meio social, ela tem um nível mais grave. O nível mais leve, ele tem uma cognição, uma inteligência muito preservada. São crianças... Antigamente a gente falava até a síndrome de Asperger, que hoje esse conceito saiu, está tudo no espectro autista. O espectro é isso, né? Nível leve, moderado e grave. Mas o mais grave, ele pode ficar mais leve se ele fizer as terapias corretas. E o mais leve, ele fica mais grave se não fizer. Se não se cuidar. Se não se cuidar. Não derem cuidado para ele, né? Então, o mais leve, ele tem o quê? Ele comunica melhor. Mas eu penso assim, o coração do autismo é a dificuldade da interação social. Então essa vai ter em todos os níveis. Então a gente pega um nível mais leve, que ele tem uma inteligência preservada, são crianças que são pequenos gênios. Pequenos gênios mesmo, que sem ninguém passar isso para elas já aprendem, por exemplo, inglês com 2, 3 anos, elas já estão falando inglês. Sabem todas as ruas da sua cidade. São crianças que têm uma facilidade muito grande, que vão para a escola, brilham muito. E normalmente numa área específica ou é de modo geral? Normalmente tem um foco maior, um interesse, né, que é uma característica, tem um interesse maior em determinada área. E aí seria correto dizer assim, por exemplo, ele é um gênio em matemática e física, mas para dirigir é uma tragédia, para jogar bola é terrível, alguma coisa desse tipo? Tem esses extremos? Não, os extremos talvez não, mas tem um foco maior. Sim, né, em alguma matéria, alguma área. Mas mesmo leve, quando ele vai interagir com o outro socialmente, aí depois eles vão crescendo no ambiente de trabalho, eles têm uma dificuldade, são mais tímidos, tem uma inadequação social. Sim. Que vai ser combatida com acompanhamento, né, assim, psicológico, que vai ajudá-lo. Então ele não tem uma vida totalmente normal, né? Por conta dessa questão social, né? Sempre tem uma vida que vai ter uma demanda maior em alguma área. Então pode ser que passe até despercebido se a gente for pensar pela gente. Nossa, eu não imaginava que ele estivesse no espectro autista. Né? Mas tem algo ali que ainda, né? Que tem um prejuízo social, principalmente. Sim. Qualquer que seja, desculpa. Vai, fica aí, produção. Qualquer que seja, então, a intensidade, digamos assim, ele vai ter algum gap, né? Alguma dificuldade aí na vida inteira. Isso. Né? E aí a gente vai ver com o tempo, né? Porque assim, fazendo um diagnóstico precoce na infância, com o tempo a tendência é que
melhora algumas habilidades, algumas outras dificuldades tem ainda, mas podem ir sendo melhoradas, né? Então, com o tempo, a gente vai avaliando melhor. Sim. E a gente também tem demandas, né? A vida inteira, né? Qualquer ser humano tem, né? A gente não pode esquecer, né? Que às vezes a gente... Não, essa criança é autista. Antes de ser autista, ela é criança. Exatamente. Ele vai passar pela adolescência. Normal. Ele vai chegar na faculdade. Hoje em dia, né? Nas faculdades, eu dou aula aqui na faculdade da medicina da Univar, nós temos alunos autistas, né? Como em outros cursos também. Então, assim, eles estão em todos os lugares. Sim, sim. Você falou que o autismo, ele melhora no decorrer do tempo, né? Com o tratamento adequado. Não tem cura? Não tem cura porque não é uma doença. É um modo de funcionar. É um funcionamento. Sabe? Então, assim, eu funciono dessa forma. Algumas pessoas funcionam mais organizadas, né? O autista, ele funciona de uma maneira mais organizada, com algumas dificuldades sociais, de comunicação, e ao longo da vida, com os acompanhamentos, né? Por isso que eu reforço muito os acompanhamentos que ele deve fazer, para ir melhorando, atenuando, né, esses sintomas. Qual que é esse tratamento que todo autista tem que fazer? O protocolo, assim, internacional de tratamento mesmo, do transtorno do espectro autista, seria acompanhamento com fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Além de, na escola, ele tem direito a ter um projeto pedagógico individualizado e a presença de professor de apoio com ele em muitos momentos. Esse projeto individualizado seria mais tempo para fazer uma avaliação, coisas desse tipo? Isso, mais tempo, às vezes adaptar algum exercício. Legal. E além das terapias, né, a parte médica, a gente também, não existe uma medicação específica para o autismo. Né? Não existe uma medicação específica, mas a gente pode usar medicações para alguns sintomas. Então, se tem irritabilidade, agressividade, que a gente vê muito comum nos níveis mais graves, a gente vai ter medicação para isso. Um autista que é mais hiperativo, que é mais desatento, teremos também medicação. Sim. Porque é muito assim comum os transtornos psiquiátricos andarem juntos com outros transtornos psiquiátricos. Então, a gente tem o autismo, mais de metade deles vão ter mais um outro transtorno. Olha só, é meio que número, hein? A gente vê assim que 50% deles vão ter um transtorno a mais. E mais de 80% vão ter 2 transtornos a mais. Caramba! Quais seriam esses transtornos? O TDAH, o transtorno de ansiedade. A gente sabe que chega na adolescência, as demandas são muito grandes, né? Por tudo. São mudanças físicas, mudanças hormonais, sociais. Sim. Então, é muito comum o autista entrar num quadro depressivo, quando ele não é muito bem cuidado, porque acaba que ele chega na adolescência e ele vê que ele tem uma diferença com os Ele outros. vê os pares ali vivendo outras experiências, né? Contando outras histórias, talvez. Isso. E aí o risco de suicídio é maior. Então, por isso que a gente tem que cuidar, prevenir, né? Para que ele chegue na adolescência melhor. Sim. Quando você falou da terapia ocupacional, eu não sei se isso é lenda, se isso é mito, a gente vê de tudo, né? Na internet, essas coisas. Que eles têm mais dificuldade, por exemplo, para amarrar o sapato. Isso é um mito? Isso é fake? Coisa simples, né? Lavar um prato, enfim. Sim, não é muito comum essa dificuldade motora, muitas vezes, e dessa parte da independência, do amarrar um sapato, vestir uma roupa. Escovar os dentes direitinho, aquela coisa toda, né? O Bob, ele falou de várias especialidades. Você viu que a criança autista, ela tem que passar por vários profissionais. Existe, no meio desses profissionais aí, alguém que lidere os demais, ou cada um atua na sua área e faz o seu trabalho? O ideal é que todos os profissionais se comuniquem de certa forma, né? Seja por algum relatório, seja por uma reunião de equipe, mas cada um vai ficar no seu ambiente, na sua área. Pode ser que precise, né? Eu vejo que é muito comum, às vezes, a psicóloga juntar com a terapia ocupacional numa sessão, a fonoaudióloga também. Mas o importante é que eles falem a mesma língua, né? Sim. Porque, assim, eu trabalho em equipe. E os pais levam o filho 1 hora por semana em cada profissional. O dever de casa deles é muito maior. Eles têm que reproduzir tudo que eles fizeram na terapia em casa. Então, esse treinamento de pais, né, cuidar desses pais também, eu acho que é muito importante da equipe. Acolher, né? Sim. Porque não é fácil. Ainda mais nesse tempo que a gente vive, né? De tudo tão rápido, tudo tão dinâmico. Então, o pai chega
em casa depois de uma jornada exausto, né? E aí ele tem que dedicar muito mais do que ele se dedicaria, em tese, né? A um outro filho, né? Um filho típico, né? É muito comum, assim, a gente ver que os pais... A gente tem uma expectativa muito grande, a gente estava falando até de expectativas aqui antes, que o filho nasça muito saudável e com, né, da maneira mais típica. Né? Então, quando isso foge, é muito difícil para os pais também. Sim, sim. Né? Então, assim, tem uma fase que os pais, eles negam um pouco, depois eles entram num luto, até ir aceitando. Então, essa união é muito importante, porque a gente vê que é muito comum os pais, muitas vezes, depois até se separarem, né? Não aguentam a barra juntos, quando não tem essa união tão grande. Ô, Bob, quando se fala em vários especialistas, medicação, a gente vê que não é um tratamento muito barato, né? Se a pessoa não tiver um plano, os planos cobrem esse tratamento, o governo ajuda nesse tratamento, como é que funciona? Sim, realmente é um tratamento a longo prazo. Muitas vezes tem crianças que demandam mais de uma sessão de cada terapia por semana. Né? O que eu observo assim, na prática clínica é que os planos de saúde, eles têm uma demanda muito maior do que eles oferecem. Ah, sim. Né? E isso é enorme por causa da a demanda e os profissionais têm que ser muito bem capacitados. Porque não é só uma psicóloga que vai atender o autista, ela tem que ser uma psicóloga especialista também, um determinado método. Não basta ser um generalista ali, porque vai encontrar uma solução generalista também, né? Tem que ser uma coisa específica, né? Então, assim, de fato, não é fácil, fica muito custoso, mas eu tenho visto que os planos hoje, eles têm conseguido, quando os pais não conseguem, eles entram na justiça, eles dão um jeito. No serviço público, não só em Valadares, mas eu acho que no Brasil, de um modo geral, é lógico que isso demora mais, né? Mas também é possível. É possível, não talvez fazer com tanta frequência as terapias, mas é possível fazer o tratamento. E todo tipo de estímulo é válido? Em que sentido que eu estou dizendo? Por exemplo, se você põe o seu... Claro, dependendo ali do grau, né? Se é possível fazer isso. Você põe ele na natação, você põe ele no violão, ainda que seja uma coisa, enfim, aí eu não estou nem entrando no aspecto aqui financeiro, a gente sabe que isso custa dinheiro, mas às vezes você tem projetos, né, sociais, gratuitos, né, todo tipo de estímulo é válido, assim como acontece com qualquer ser humano. E assim, a gente tem que buscar o estímulo que a criança, a gente acha que aproxime mais dela. Tem mais afinidade. Algumas gostam da ecoterapia, aquela terapia com cavalos, umas a natação que gostam mais de água, então a gente tem que descobrir, né, como... Vai ser melhor para o sem forçar criança. A barra, né? O autismo é raro? Hoje está sendo muito mais frequente e mais comum, né? A gente não tem dados ainda do Brasil e parece que agora esse censo que está sendo feito, ele já está perguntando isso nas casas, assim, da prevalência. Legal. Mas a gente usa os dados dos Estados Unidos, né? Muita coisa a gente usa baseado nos Estados Unidos. E aí o último dado lá... de cada 44 crianças com 8 anos de idade, uma é autista. Nossa. Então, um número muito grande. Bem recorrente. E assim, 1 para 44, tipo, há 2 anos atrás era 1 para 50. Está só diminuindo isso. Então, a gente vê que, de fato, tem aumentado, cada vez mais frequente. Sim. Acho que o que você já falou mais cedo, né? O fato do diagnóstico hoje estar mais preciso, você consegue identificar mais do que em outros tempos, né? Então vai ver que é uma coisa assim, que vai ser ainda mais recorrente daqui a 10 anos, 15, né? Isso. E aí a gente tem que adaptar isso, né? Assim, as pessoas que têm um funcionamento diferente. A gente vai ter que adaptar. Elas, não é elas que se adaptam a gente precisa, né? Sim. Recebê-las de outra forma, entender. Eu acho que isso aí que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo, né? Mostrar esse conhecimento, isso já ajuda bastante. Eu estava lendo e percebi que geralmente o autismo é muito maior em homens. É uma verdade? É um mito? É mais em homens, tanto que o mês de abril é o mês de conscientização do autismo, a cor azul, devido a isso, por ser mais em homens. Mas a gente também pensa que tem um outro lado. O autismo em mulheres, ele é mais difícil de ser diagnosticado. E muitas vezes é diagnosticado mais tardiamente. Então é um número que eu penso que está se aproximando mais. Mas de fato, antes seriam a cada 4 meninos, uma menina. Então era uma diferença maior. Hoje parece que isso está se aproximando. Sim. Uma coisa...
E é mais difícil por quê? Porque a menina é mais delicada, em tese, é mais quietinha. Às vezes é isso, dá menos problema comportamental, ou então elas têm um nível maior de um déficit intelectual associado, e aí por isso também a gente fica um pouco na dúvida. Fica aquela coisa difícil de precisar ali, né? E aí eu tenho uns sobrinhos e os meninos são tudo espoleta, né? E as meninas são mais quietinhas, assim. Acho que tem isso também. Né? Tem uma relação. Tem. A criança autista, ela consegue tomar banho, almoçar, fazer as coisas sozinha, ou tem um nível que isso não consegue ser feito? Precisa de ajuda? Não, então é o nível que a gente falou, né? O nível mais grave pode ser que algumas fiquem mais dependentes dos pais nessas atividades de vida diárias. Principalmente quando tem um autista e tem uma comorbidade, tem um outro transtorno junto, que é a deficiência intelectual. Antigamente a gente falava retardo mental. Quando tem um transtorno do espectro autista com déficit cognitivo grave, são crianças que dependem muito mais dos pais para fazerem essas atividades em casa, na escola, e dependem muito. Você chegar para uma pessoa e falar com ela assim, você que é uma pessoa autista, você não tem cara de autista, eles verem isso com a boa aceitação ou não? Eles não gostam que esse termo seja usado para eles? Não, porque eu penso que não tem cara, na verdade, né? Não é tem... como uma síndrome, assim, né? Não tem uma, né? Isso, não é uma terminologia, né, assim, que eles não gostariam por isso, né? Porque não existe cara mesmo, não tem cara. O autista não tem cara, o TDAH não tem cara, né? O depressivo não tem cara. Sim. É engraçado que a Sônia falou uma coisa que... E aí é um preconceito nosso, né? Quando você sabe que alguém tem TDAH, às vezes enfim, eu tô na minha ali, eu tô quietinha aqui, a Sônia tá aqui conversando com você, eu tô assim. Mas aí vocês não sabem que eu tenho TDAH nem autismo, eu tô aqui quietinho pensando em outra coisa. Mas se vocês sabem, vocês já começam a fazer pré-julgamentos, né? Ou enfim, tem algumas concepções ali pré-estabelecidas, né? Esse cara fica na dele porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, né? Então acho que a gente às vezes fica muito... usar aquele termo, né? Sugestionado, né? Então, assim, fulano é assim porque tem TDAH. E eu acho que é um preconceito muito presente na sociedade, né? TDAH, autismo, essas coisas. A gente começa se eu erro, se eu escrevo uma palavra errada, eu errei, foi mal. Mas se alguém tem autismo ou TDAH, é autista, tem TDAH, tem essas coisas. Não justifica, né? Nem pensar, né? Acho que é uma coisa muito... A sociedade tem mania de fazer isso, né? Com mulher, inclusive, né? Mulher fez isso, mulher fez aquilo, mulher no volante e assim por diante, né? É bem complicado. Uma coisa que eu ia perguntar, mas você não tem... no Brasil não tem dados, né? Então eu imagino que lá fora também seja um pouco complicado. Se existe algum país em que se destaque isso? Por exemplo, tem mais autista no país X, tem mais autista... Não tem isso não, acho que é a humanidade de modo geral. Eu acho de modo geral... A gente vê que tem aumentado, né? Mais esses transtornos do neurodesenvolvimento e os transtornos psiquiátricos, né? De um modo geral. Sim. É uma coisa pra gente observar. É um negócio assim, né? Todo mundo é um pouco autista ou não? Aí não, né? Na verdade, assim, né? A gente não pode colocar isso como um verbo, né? Um verbo, assim, eu sou, né? É um pouco autista. Uma característica, né? Porque, de fato, temos um grande número, né, que tem esse transtorno, que tem um sofrimento por trás, tem um sofrimento por trás das famílias. Esse indivíduo, a gente comparado com os da mesma idade, né, e ao longo da vida, ele tem uma dificuldade maior, então a gente precisa olhar isso com um carinho maior. A Sônia falou uma coisa que eu observo muito também, sobretudo quando o pessoal fala do Messi, né? O Messi é um gênio, ele é autista. Eu nem sei se isso é verdade, para falar a verdade. Eu nunca nem fui atrás disso, para saber se é verdade ou não. Mas aí vem um grande pianista, esse cara deve ser autista. Quer dizer, romantizando, né, o autismo, né? É um perigo a sociedade fazer isso também, né? Acho que... O que você acha disso? Como é que você vê isso? Não, realmente assim, né? E a gente tem essas lendas que também eu não sei dizer, porque quando você pesquisa... Tem um lado que fala que sim, outro que fala que não, e nem eles mesmos não estão falando. Mas, de fato, não romantizar, né? Até porque quando a gente romantiza, a gente pensa nesses gênios, que são a minoria. Né? Os autistas que a gente recebe nos consultórios são os autistas que têm maiores prejuízos, que têm problemas comportamentais em casa, na escola, alterações do sono, e que estão buscando, né, o melhor tratamento.
Como não existe um exame, né? É mais através de observação. Dependendo, então, do nível, pode passar despercebido, né? Dependendo, pode passar. O nível mais leve, muitas vezes, como ele não tem problemas comportamentais, ele fala, comunica, e aí pode ser que na adolescência só venha esse diagnóstico ou mesmo na vida adulta. Interessante, né, Bob? Eu vi uma reportagem um tempo, não sei onde, sobre uns pais, e aí foi uma reportagem longa, sobre alguns pais que descobriram que tinham TDAH já adultos, porque levaram os filhos, né? E aí nesse processo todo eles descobriram, né? Então isso pode estar acontecendo também hoje, né? Pode estar acontecendo possível, também. Né? Interessante. E para adulto tem, por exemplo, você, para criança, né? Você identifica, mas você vai e estende isso para a família, ou aí já é uma outra história, já é uma outra forma de avaliar? Como é que isso funciona? Assim, eu atendo hoje crianças e adolescentes. Sim. Né? Mas se eu vejo assim, que algum familiar também tem algum traço, porque também pode ser que a gente atenda né, essa criança e identifique. Será que o pai, né, tem algo? E aí a gente faz um encaminhamento para... Sim, você já desconfia, né, e já sugere, né, que tenha porque tem esse fundo genético. De fato, né, muitas crianças hiperativas, autistas, tem um fundo genético e pode ser que algum familiar também tenha. Mas aí tem esse atraso, né? Porque o certo é você começar com a medicação lá no início, para que a pessoa tenha uma vida melhor, mais para frente, né? Aí você detectou numa idade avançada. E aí? Principalmente, né, assim, não a parte medicamentosa, a parte das terapias. Então, assim, quando é diagnosticado mais tardiamente, é porque não tiveram prejuízo da fala, né, da comunicação. Então, possivelmente, é uma questão mais da interação social. E aí é possível ter esse acompanhamento com a psicóloga. De fato, há perdas, né? Quando a gente diagnostica mais tardiamente, há funções que poderiam ter sido melhoradas atrás, que elas não voltam, mas ainda é possível que a gente consiga ajudar esse indivíduo, né? Uma dúvida. Um autista casa com um não autista. O autista é dominante ou não? Não tem assim, não tem algo assim ou vai ficar 50-50? Assim, não é 50-50, sabe? Assim, não tem algo que... O que pode fazer, assim, às vezes, né, casa com autista, tem um medo, né? Assim, tem um planejamento que vai ter um filho, um planejamento. Pode ser que precise no geneticista, que ele dê né, quantifique isso um pouco da porcentagem, da probabilidade de ter um filho autista. Mas também não vai ser muito... certeira, não. Sim. O risco tem. Às vezes a gente recebe pais que têm filhos autistas, vou engravidar, eu tenho chance? A gente tem realmente, tem uma probabilidade maior de ter um filho, mas não quer dizer. Bob, existe tanto preconceito, né, de levar uma criança, um adolescente, a gente mesmo de um psiquiatra. Isso acaba que atrapalha também, né, doutor? Atrapalha também. Muitos pais, às vezes, preferem levar no neurologista do que levar no psiquiatra, por exemplo. Sim. Né? Porque tem aquele mito, aquele preconceito antigo, que o psiquiatra é o médico que só vai... médico de louco. Meu filho não é doido, meu filho não tem problema. Que só vai passar a medicação. Né? Mas hoje eu acho assim, que nós... né, assim, eu fiz uma formação, eu fiz 3 anos de psiquiatria geral, de psiquiatria de adulto. Aí depois eu fiz mais 1 ano só de psiquiatria de criança e adolescente. No hospital, que atendia só crianças e adolescentes. Então a formação também é importante. Porque o olhar da gente é diferenciado. Né? Então, assim, meu atendimento, eu recebo essa criança, para não ser até, para não influenciar aquilo que a gente estava falando, porque às vezes, por exemplo, você leva seu filho, se eu converso com você antes, eu já vou ficar influenciado na criança, já vou atender ela com o olhar, né? Mas o ideal é que eu atenda só a criança, observe essa criança, e depois chame os pais separadamente também, para saber o que está angustiando, porque aí eu já vi a criança, eu já fiz minha impressão do quadro, e depois eu junto com a fala dos pais também. Eu penso que isso hoje está diminuindo, que o conhecimento hoje está maior. Também, de fato, nós temos medicações mais modernas, então, quando indicadas, são medicações para cada idade, que não causam dependência. Elas são menos pesadas, né, nesse sentido? Com menos efeitos colaterais, que não causam dependência. Algumas, de fato, causam dependência, principalmente umas que a gente precisa evitar, mas a maioria hoje a gente pode usar com segurança. Sim, mas e a orientação, eu imagino que seja
Como você já falou várias vezes aqui, né, nesse papo, é mais para terapia e menos para medicação. Seria isso? Isso. Alguma coisa assim? Isso, é mais acompanhamento multiprofissional com as terapias. Legal. E as medicações em algum momento. Sim. São remédios caros? Então depende. Hoje em dia tem remédios que são muito acessíveis, inclusive que no serviço público tem. Né? O arsenal de medicações que a gente tem para criança é muito menor do que para adulto. Né? São menor número de medicações. Algumas podem ter um valor mais alto, mas também não é nada que não consiga, que não possa todo mundo conseguir essas medicações. Bacana. Doutor, tem alguma coisa que nós não perguntamos? Olha, eu acho que de autismo a gente falou de tudo, né? De tudo. Eu queria saber o seguinte, se o doutor acha, já falou isso também, mas eu queria que ele falasse mais um pouquinho, se ele acha que deveria haver mais discussão a respeito disso, debate, por exemplo, grupos, assim como se fala acho que fala-se até pouco, do alcoolismo, da violência, de modo geral. Você acha que deveria se falar mais sobre isso? Para as pessoas terem ainda mais interesse e iniciativa de procurar saber, até e aí eu vou estender um pouquinho a pergunta. Independentemente, eu não sei se eu estou exagerando, você acha que independentemente de qualquer observação, valeria a pena qualquer criança ser observada? E hoje, assim, tem os pediatras, eu acho que na avaliação pediátrica eles já podem ficar atentos muito em alguns sinais. Tá. Eles já estariam preparados para isso, né? Isso. Legal. E hoje em dia tem questionários que são disponibilizados para fazer nessas consultas depois nos primeiros anos de vida, que já ligam o alarme. Perfeito. Caso seja preciso. Perfeito. E quanto a essa discussão aí da sociedade, essa mobilização? Sim, eu acho assim, mais conhecimento gera menos preconceito, né? E os pais também ficam mais abertos a procurar ajuda quando necessário, não esperar muito, né? Então, assim, se eu tenho um filho, ele está com 1 ano, 2 anos, e ele não está falando, eu preciso investigar. Né? Ele tem algum comportamento diferente, ele está ficando mais isolado, eu levo ele no parquinho, ele não está interagindo com as outras crianças. Sim. Eu preciso procurar ajuda. Inclusive para saber se é autismo, porque pode ser outra coisa. Isso. Né? Enfim. Até mesmo para saber. Só para saber se tem algo aí que precisa procurar. Muitas vezes vai na fonoaudióloga e depois a fala já vem muito melhor e não tem nenhum outro sintoma. Legal, desenvolve. Outras vezes descobre outros sintomas e precisa mais de ajuda. Eu quero puxar a sardinha para o meu lado também. Eu achei muito bonito. Claro que a gente sabe que isso aí é comercial, mas eu achei muito bonito o Itaú, na campanha de final de ano. Não sei se vocês viram, ele usou a Ludmilla, o João Gomes, enfim, um monte de gente conhecida, aquela menininha Alice, aquela bebezinha, e o filho do Marcos Mion, né? Com o Marcos Mion participou o Romeu, né? Ah, sim. E a história deles é muito conhecida, super famosa. Uma lei, né? Lei Romeu, né? Enfim, o Marcos Mion é um cara mega reconhecido, assim, pela dedicação que ele mostra, né? Pelo menos é o que a gente vê, e eu acredito, que a gente vê como ele cuida do menino. Eu acho que colocar isso na propaganda, se a gente pensar que há 15 anos, ou menos, isso aí seria impossível. Né? A propaganda era lugar de gente bonita, né? De gente perfeita, e aqui eu estou usando isso tudo entre aspas, né? Por favor. E aí a gente vê essa inserção hoje, eu acho que é bacana. Mudou os conceitos. Né? Eu não sei se o doutor concorda comigo, né? Mas eu acho que isso é bacana do ponto de vista... Hoje a gente está falando muito de inclusão, né? Eu penso que inclusão é essa nossa capacidade de conviver com esses diferentes, né? Que mostraram aí nessa propaganda, que estão aí, né? Isso, que estão aí. Eu sou diferente de você, que é diferente Totalmente. de você, né? Com certeza. E mostra que justamente isso, que no autismo o espectro é isso, né? Cada um é diferente, não tem um autista igual ao outro. Sim, e eu acho legal, eu achei que aquilo ali significou muito. Claro que o fato de eu ser publicitário, eu começo a pesquisar algumas camadas, né? Eu não sei se isso chegou para todo mundo dessa forma. O fato do Mion estar ali mostra também como é importante a presença da família, né? Embora a gente saiba que ele é rico, que ele é bem sucedido e tudo mais, se a gente trouxer para as nossas realidades, a gente pode entender que a presença da família é importante em qualquer momento, assim, né? Então acho que foi uma iniciativa legal, assim. Né? Embora a gente saiba o que é o propósito da propaganda, claro. Com certeza. Bob, quero te agradecer mais uma vez, você aqui presente com a gente, né? Quero contar com você várias vezes aqui. Sempre. Estou às ordens. É um prazer. Doutor, muito obrigado pelas explicações.
Gostaria depois de convidar outras vezes para a gente falar de outros assuntos que a gente sabe que é altamente relevante, né, para a nossa sociedade. Alguns ainda, por mais informações que a gente ainda tem através das redes sociais, mas muitos ainda, algumas informações não são tão coerentes, né, com o que vocês falam, tá? Quero te agradecer de montão. Valeu, tá? Agradeço a oportunidade de falar, né? Eu acho que quanto mais a gente falar disso, vai ter menos preconceito e a gente vai conseguir que o autista ele tenha uma vida com mais qualidade e que tenha a verdadeira inclusão que a gente tanto deseja. Busca. Se inscreva em nosso canal, Conceito Podcast Oficial. Maravilha.